Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, o meu louvor incomodou todos que são contra ti, ó Jeová. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Evani e este é o nosso canal. E então, vamos ler lá em Daniel, capítulo 2, versículo 47, que diz: E respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente que o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Aqui está falando sobre um reconhecimento de um cara que pode ser reconhecido como rei dos reis. Nabucodonosor, ele foi um rei que conquistou vários reis e submeteu este a esses seus servos, sujeito à sua vontade. E ele reconhece que o nosso Deus, o Deus de Daniel, era o Deus dele e rei sobre ele, e que ele tinha um superior. Mas enfim, quando a Bíblia fala que Deus é o Deus dos deuses, a Bíblia está dizendo que ele não existe outro ser além dele, apenas ele, e que todo o poder está em suas mãos. Então não existe nada acima dele, nada igual a ele. Apenas ele. E quando a Bíblia se refere ao rei, e quando a Bíblia se refere a ele ser o rei dos reis, o Senhor dos reis, a Bíblia está falando sobre o seu domínio. Nabucodonosor está referindo ao seu domínio, apenas o domínio de Deus, que é sobre tudo, apenas não só sobre as coisas físicas, mas também como as coisas invisíveis, não apenas como as coisas palpáveis, como as coisas que não se pode palpar, porque afinal de contas ele teve um sonho que ninguém conseguiu revelar e nem ele mesmo se lembrava. E Deus conseguiu. Deus fez com que Daniel o revelasse o sonho. Então, ele reconheceu que Deus podia, não só no físico, como também no invisível. E hoje nós temos reis, presidente, ditador, governadores, que domina sobre um determinado lugar, mas o seu governo é limitado a um território, a uma província, e o reinado de Deus está além do que nós pode pensar, porque ele não só apenas governa o nosso mundo nas coisas físicas, como ele governa o vento, como ele governa os animais, como ele governa todas as nações. E a Bíblia diz que tudo que se fez, tudo que existe, tudo que tem é por intermédio dele, e tudo se foi feito segundo a sua vontade e o propósito do seu coração. E o que acontece, gente, hoje? Tem muita gente que é narcisista, pessoas que reis de si próprio, pessoas que se denominam superior às outras pessoas, simplesmente porque tem algo ou porque faz algo de interessante muito bem, e se acha que está acima de todo mundo. A única coisa que pode ser feita é apenas a sua vontade, nada mais. Nada pode ser superior ao que ela quer, apenas o querer. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios 25, versículo 6,
diz que nós não devemos nos colocar em lugares altos. E a Bíblia também vai sempre falando que Deus é contra os que se vangloria. E o homem vai se vangloriar do quê? O que existe de bom em nós? Não somos bons, nós somos ruins, a nossa matéria não é boa. Nós só buscamos os nossos próprios interesses, só buscamos as nossas próprias vontades. O nosso corpo é podre se você não tomar banho, nem sua mãe quer ficar perto de você, porque você vai feder. E se você não fizer um ritual todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, ninguém quer ficar perto de ti. O nosso corpo, ele é comparado pela Bíblia como uma erva que vai nascer de manhã e quando o sol esquentar, ela vai murchar, secar e morrer. E o vento vai levar os seus restos, assim também é nós. A única coisa que fica ainda são as nossas lembranças do que nós fizemos. E se não fizermos coisas boas, vamos ser lembrados com coisas boas. Se não fizermos, vamos ser lembrados com as coisas ruins. E ainda assim, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se esquecendo de nós, porque não somos eternos. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para nós vendo pessoas umas diferentes da outra, mas vendo pessoas que são iguais. Deus não olha para uma pessoa e diz assim, opa, esse aqui é bonitinho, vou colocar aqui. Esse aqui é um mais ou menoszinho, vai ficar aqui. Esse aqui tem um defeitozinho, vai ficar atrás daquele ali. Não, Deus nos olha de forma igual. E eu te digo, com que direito nós temos de olharmos para as pessoas de maneira torta, de maneira debochada, de maneira com que façam que as outras pessoas se sintam inferior a nós, sendo que nós somos todos iguais. E em Cristo nós aprendemos uma verdadeira lição de humildade. Jesus, ele era o Filho de Deus e ele se submeteu a essa matéria, sujeito às nossas necessidades, sujeito ao nosso mau cheiro se não tomasse banho, sujeito à nossa falta de amor, sujeito à nossa fragilidade. E Jesus se submeteu, a Bíblia diz que isso foi uma humilhação. Ele podia perfeitamente ter ficado no lugar de um anjo, de um arcanjo, de um querubim, ficado no lugar de um ser mais evoluído do que nós, mas ele se submeteu ao papel de um ser humano normal, com nenhum privilégio a mais, mas apenas uma pessoa como eu e você é. E isso nos ensina que a maior lição de humildade, porque se Cristo se submeteu a estar no nosso lugar, por que não nos submetemos a estar no lugar do nosso próximo? E Jesus ainda nos ensina a amar o próximo como nós mesmos. Então, se eu me considero uma deusa, que sou linda e maravilhosa, eu posso também considerar a pessoa que está do meu lado um deus ou uma deusa. Se eu me amo extremamente, eu posso também amar quem está do meu lado da mesma forma que eu me amo. Por quê? Porque é ensinamento de Cristo. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que por ele ter se submetido e não querendo tomar o lugar de Deus ou estando igual a Deus, Deus o exaltou sobre todos os outros e colocou seu nome acima de todos os nomes e o fez Rei dos Reis. Lá em Apocalipse está a confirmação quando diz que ele vem sobre um cavalo e na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque Deus se alegra na humildade quando você se humilha e se permite passar pela situação de estar igual ao outro. Você de maneira nenhuma você vai cair. Você sempre vai ser levantado. Porque apesar que você não acredite em Deus ou não pertence a nenhum tipo de religião, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque você é humilde e não tem um olhar altivo. Não vê as pessoas com indiferença, mas vê as pessoas com igualdade.
Ok, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e até mais. Tchau!